Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão do apaixonamento, né? Então, eu não tenho dúvidas, né, de que uma paixão correspondida pode ser uma coisa bastante prazerosa, né? Sobretudo no início, né? Mas eu diria que mesmo nas raras vezes, né, que isso acontece, a paixão normalmente acaba após os primeiros anos, né? E isso é meio que algo criado, né, por nosso corpo físico, né? Um truque para que o homem, né, insemine várias mulheres e com isso a espécie, né, se tornaria melhor, né, mais diversa. E na paixão, né, há uma modificação física, né, da neuroquímica cerebral. E isso não costuma ser, né, mantido eternamente, né? A nossa fisiologia normalmente não comporta, né, isso, esse tipo de estado, né? E do ponto de vista, né, de padrões, eu diria que um relacionamento entre um casal, né, é meio que previsível, né, no que diz respeito a fases, né. Então, tudo começa, né, com a pessoa predisposta, né, a se apaixonar. E normalmente é uma pessoa jovem, né, sem muita experiência de vida, e alguns fatores eles podem aumentar, né, essa paixão, né. E a idealização de outra pessoa pode gerar, né, pode aumentar, apesar dos obstáculos, né. E a distância, né, ou qualquer outro obstáculo, normalmente termina, né, aumentando, né, a paixão, né. E nessa fase, né, a pessoa ela tem muitas fantasias e idealiza muito o parceiro, né. Então, após isso, a gente vê, né, começar uma fase em que há um romantismo intenso, né, no casal, né. E nessa fase, a paixão normalmente dura de 1 ano até 2 anos e meio, né, gerando um intenso romantismo, né, entre o casal, né. E normalmente ocorre, né, uma grande simbiose, né? Ou seja, o casal quer conviver um com o outro, né, o tempo todo praticamente. E não é raro, né, que nessa fase uma pessoa adivinhe exatamente aquilo que o outro está pensando, né? E vários casais, né, são tentados a se casar nessa fase e normalmente isso gera arrependimento, especialmente se envolver, né, filhos e aí a pessoa resolve se separar, né? E nessa fase, né, a demanda costuma ser muito grande, né? Então, os casais então ajustam, né, a próxima fase, que é a paixão em transição ou o companheirismo, né? Então, nessa fase seguinte, realmente há duas possibilidades, né? A paixão em transição e o companheirismo, né? E geralmente dura, né, a paixão em transição ocorre em média, né, de 2 anos e meio a 5 anos e meio, né? E a transição, né, ela ocorre com cerca de 95 a 99% dos casais, né? E nessa fase, né, existe a implosão das fantasias, o desmascaramento da realidade, a pessoa não sente mais tesão, né, o tesão baixa, o cessa, então a pessoa tem ciúmes, tem também a indiferença, o tédio, pessoas que discutem bastante, né, e também ocorre, né, o teste, né, um do outro e da relação, né. Além, é claro, né, das cobranças e dos ressentimentos. Né? A outra opção, né, o companheirismo, ocorre com cerca de 1 a 5% dos casais, né? E tende a ser, eu acho, mais permanente, né, ao longo de muitos anos, né, sem ter maiores conflitos, né. O eros, né, que é o amor erótico, ele se transforma em philos, né, que uma pessoa vê a outra, né, como um companheiro evolutivo, né. Porém, a afeição mútua, né, é mantida entre os membros do casal, né. E aqui, né, o relacionamento fica sem dúvida mais suave e permite, né, alguma independência, né, de cada um, né. E na fase seguinte, né, é uma progressão da transição para um estado de crise, né. E normalmente essa crise ela dura de 5 anos e meio até 8 anos e meio e o relacionamento entra, né, em extremo conflito, né. E pode até haver, né, uma resolução temporária com a volta ao amor romântico ou em transição, ou então acontece, né, uma trégua consciente que conduz, né, à fase do amor companheiro, né. E em seguida pode então a crise gerar, né, o término da relação, que em muitos casos se pode sofrer, né, com recaídas, né. Então eu diria, né, que se a consciência ela não resolver, né, suas próprias questões, ela vai se apaixonar de novo, né, por alguém diferente, mas geralmente com características semelhantes, né. E um conselho, né, a melhor conduta, né, diante de uma paixão que uma pessoa pode ter é a pessoa dar tempo, né, ou seja, ir com calma, né,
antes de assumir compromisso para que ela não entre no roubado, né? E evitar assumir, né, esses compromissos sem dar o tempo necessário para que a pessoa realmente enxergue, né, o outro como ele de fato é, né? Então, relacionando, né, o tema com a Conscienciologia, temos, né, a ideia, né, de que em vez de formar um casal comum, né, formar uma dupla evolutiva, né? E a maior parte, né, das uniões entre pessoas, né, comuns, elas têm como objetivo, né, ter filhos, né? Já na dupla evolutiva, o ter filhos é algo opcional, enquanto que o essencial, né, o principal, são as questões das gestações conscienciais e a dedicação, né, à evolução mútua, né? E as gestações conscienciais são suas obras, né, nas mais diversas mídias, em favor de todos, né? E ela tem um objetivo, né, de ajudar um maior número de pessoas a evoluírem, né? E tem ainda, né, no paradigma consciencial, o conceito de primavera energética, né? A primavera energética é basicamente uma condição em que a pessoa está no topo, né, de suas energias conscienciais sadias, né? E a Priminé A2 é quando essa condição justamente ocorre, né, com os dois parceiros da dupla evolutiva. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais gente. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.